Preciso te revelar algo substancialmente importante que vai acontecer ainda hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo surpreendente e fascinante acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção. Não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero trazer uma palavra que vai direto ao seu coração. Eu não sei qual é a sua batalha, o que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: Deus é o Deus de milagres e Ele não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar em segurança é o mesmo que está com você agora. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É importante que a cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Já parou para pensar que a vida é como um rio? Às vezes as águas são calmas e você navega com facilidade, admirando a paisagem ao redor, cheio de paz e esperança. Mas de repente, aparecem correntes mais fortes e inesperadas que parecem te arrastar para direções que você não queria ir. E tem aqueles momentos em que o rio parece um pântano, parado e sem fluxo, como se você estivesse preso no mesmo lugar, sem saber quando vai conseguir seguir em frente novamente. Mas olha só, Deus é o capitão desse barco. Imagina só, você sentado na proa do barco, tentando entender qual é o próximo passo. Enquanto isso, Jesus está ali, com a mão firme no leme. Ele não se desespera quando as águas se tornam turbulentas. Ele não se assusta quando o rio parece mais raso ou quando o barco fica preso nos galhos à deriva. Ele simplesmente mantém o rumo. E sabe por quê? Porque ele conhece as águas. Ele já navegou por cada curva, cada queda e cada redemoinho que você enfrenta. Jesus sabe exatamente onde te levar. E aí você pode até se perguntar: tá, mas se Deus está no controle, por que eu ainda passo por tantas lutas, tantas perdas e tantas dificuldades? E eu entendo essa dúvida, porque todos nós passamos por momentos em que parece que Deus está em silêncio. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: os rios mais profundos são formados pelas chuvas mais fortes. É na tempestade que o leito do rio se molda, é na luta que a nossa fé se fortalece. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, mas eu te digo mais: a fé sem desafios é rasa. Receba essa verdade. O Salmo 23 diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Presta atenção. O versículo não diz que não vai haver vale, mas que no vale Deus estará presente. É a presença dele que faz a diferença. É a certeza de que ele caminha ao seu lado, seja em terra firme ou em águas profundas. Você pode não entender o caminho, mas pode confiar no pastor. É o Senhor que guia, protege e cuida de você, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, deixa eu te contar uma verdade que pode te surpreender. Às vezes, o que você vê como um obstáculo é, na verdade, uma proteção. Deus fecha portas para abrir outras maiores e Ele te segura para te poupar de algo que você não consegue enxergar. Ele é aquele que sabe o que é melhor para você, até quando você não entende. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que, se tivesse seguido pelo caminho que queria, teria se machucado mais? Então, irmão, confia. Quando Deus segura o barco, é para que você não naufrague. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas.
Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Olha, se você está aqui, é porque sente que precisa de uma transformação, não é? Talvez você esteja cansado de dar voltas na mesma situação, desejando que algo finalmente mude na sua vida. E sabe do que mais? Eu entendo isso, porque na verdade todos nós passamos por esse mesmo ponto. Às vezes, parece que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais coisas começam a nos desafiar, a nos desviar. Você já notou isso? Talvez de repente surjam pensamentos de dúvida ou problemas inesperados que te fazem pensar: será que estou mesmo no caminho certo? Isso não é por acaso. A verdade é que o inimigo não quer ver você firme com Deus. Quanto mais perto você está da luz, mais ele vai tentar te puxar de volta para a escuridão. E aí vem uma pergunta: como vencer isso? Como não desanimar quando as dificuldades parecem aumentar? Olha só, eu já estive exatamente onde você está agora. Aquela sensação de andar em círculos, de fazer promessas a Deus e depois tropeçar nas mesmas coisas de sempre. Aí você se sente mal, se sente indigno e começa a achar que talvez não seja capaz de vencer. Mas escute, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso significa que mesmo nos nossos piores momentos, Deus está lá, pronto para nos levantar e nos ajudar a seguir adiante. Receba essa promessa. Agora deixa eu te contar uma história que pode te ajudar a entender tudo isso de uma forma mais clara. Você já ouviu falar do carvão e do diamante? Ambos vêm do mesmo material, sabia? A diferença é que o diamante passou por um processo mais intenso de calor e pressão. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Quando você escolhe seguir os caminhos de Deus, você se torna como um diamante em formação. A pressão, as dificuldades, são parte do processo para te lapidar e te fazer brilhar. Sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas desiste antes de ver o resultado. Elas olham para os desafios e dizem: não, isso é muito difícil para mim. Mas você não é assim, certo? Eu sei que você está aqui porque tem sede de mudança, tem fome de algo maior, algo que só Deus pode te dar. E vou te dizer uma coisa: as tentações não vão desaparecer. Na verdade, elas podem até aumentar, como se tudo ao seu redor estivesse conspirando para te derrubar. O inimigo sabe que você está no caminho certo e ele vai fazer de tudo para te desviar. Vai colocar pessoas e situações para te tirar da presença de Deus. Vai te tentar com o que você mais deseja, no momento que você está mais vulnerável. Mas não se engane, porque tudo isso é um teste. E a palavra de Deus nos garante que não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. 1 Coríntios 10, versículo 13. Você pode até perguntar: mas por que Deus permite que eu seja tentado? A resposta é simples. Deus permite que você seja tentado para fortalecer a sua fé, para te preparar para algo maior. E essa preparação não é fácil, mas é necessária. Assim como um soldado precisa passar pelo treinamento mais difícil antes de ir para a batalha, você também precisa ser preparado para viver as promessas de Deus. Deus tem planos grandes para a sua vida, mas cabe a você decidir se vai seguir o caminho que Ele preparou ou se vai ser distraído pelas armadilhas do mundo. Sabe, às vezes a gente acha que as tentações são só aquelas coisas grandes, como roubar, mentir, trair. Mas, na verdade, as piores tentações são aquelas pequenas, aquelas que parecem inofensivas. São aquelas pequenas concessões que a gente faz no dia a dia que vão nos afastando aos poucos de Deus. Por exemplo, quando você sente no seu coração que deveria orar, mas decide assistir mais um episódio da sua série preferida. Ou quando você sabe que deveria ler a Bíblia, mas acaba ficando no celular.
Essas pequenas decisões que parecem não ter impacto, na verdade, estão moldando quem você se tornará no futuro. E, eventualmente, elas podem te afastar de Deus sem que você perceba. É como um barco que se afasta da costa sem ninguém notar, até que, de repente, está tão longe que não consegue mais voltar. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus está te chamando para mais. Ele não quer que você viva uma vida de migalhas. Ele quer te dar um banquete espiritual. Mas para isso, você precisa estar disposto a deixar para trás as distrações, as tentações e seguir o caminho da verdade. Receba aquilo que Deus tem preparado para você. Agora, eu quero que você pense em algo que você está enfrentando. Pode ser uma situação financeira complicada, uma doença, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma batalha na mente. Aquela luta invisível que ninguém vê, mas você sente todo dia. Agora, antes de continuar, eu te desafio a fazer algo que parece impossível. Agradeça por isso. Isso mesmo, agradeça pela dificuldade. E olha, eu sei que parece loucura, mas é exatamente essa loucura que confunde o inimigo. Ele espera ver você derrotado, desanimado e sem esperança, mas ele nunca espera ver você de joelhos agradecendo, mesmo no meio da dor. E é aí que a sua força se manifesta. Sabe, a Bíblia fala algo poderoso em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Repara que ele diz todas as coisas. Não é só na bênção, na cura ou na vitória. É também na dor, na perda e até nas dúvidas. Deus não desperdiça nada. Ele utiliza tudo para moldar o seu caráter, a sua fé e, acima de tudo, o seu relacionamento com Ele. Às vezes, a dor é a única linguagem que a nossa alma entende para aprender a confiar mais em Deus. Pode parecer difícil entender agora, mas a dor é, muitas vezes, o ingrediente secreto para uma fé inabalável. Vou te contar uma história real. Um homem chamado Tomás enfrentou uma série de dificuldades. Primeiro, ele perdeu o emprego que sustentava sua família. Logo depois, a esposa adoeceu e as economias foram drenadas com tratamentos médicos. Tomás estava no fundo do poço, sem esperança, sem forças. Mas sabe o que ele fez? No meio da maior dor da sua vida, ele começou a agradecer. Isso mesmo. Ele se trancava no quarto todos os dias, de joelhos, e agradecia a Deus por aquela fase, mesmo sem entender o porquê. A atitude de gratidão dele não mudou as circunstâncias imediatamente, mas mudou a forma como ele as enfrentou. Pouco tempo depois, Tomás conseguiu um novo emprego. A esposa melhorou e, além de tudo, a fé dele se fortaleceu de um jeito que ele nunca havia experimentado antes. A gratidão foi a chave. E eu te pergunto, qual é o gigante que você está enfrentando? É a falta de dinheiro? É o medo de não conseguir se sustentar? É o fim de um relacionamento que parecia ser para sempre? Seja o que for, Deus está presente e Ele te chama para agradecer. Não para ignorar a dor, mas para enxergar além dela. Quando você agradece no meio da luta, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti mais do que confio na minha situação. E é exatamente isso que destrói os planos do inimigo, porque ele se alimenta do seu medo e da sua dúvida. Mas quando você age com fé, ele fica confuso, desarmado. Receba essa dádiva, e não é só sobre você. Tem alguém do seu lado que também precisa dessa mensagem. Pode ser seu amigo, seu cônjuge ou até um desconhecido. Muitas vezes, Deus te coloca numa situação difícil não só para te moldar, mas também para moldar quem está ao seu redor. Você é como um espelho de fé para essas pessoas. Já parou para pensar nisso? A sua luta de hoje pode ser a inspiração de alguém amanhã. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas como eu vou agradecer por uma coisa que está me destruindo? E a resposta é simples, mas profunda. Você não está sozinho. Jesus também agradeceu em meio à dor. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue, ele disse:
Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas logo depois ele declarou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a essência da gratidão. Entender que mesmo no sofrimento existe um propósito maior. E deixa eu te falar mais uma coisa. A gratidão é uma arma espiritual poderosa. Quando você agradece, você está literalmente abrindo portas no mundo espiritual. É como se você estivesse dizendo: Deus, eu estou pronto para o que vem a seguir, porque sei que tu és maior do que isso. E acredite, essa atitude de coração muda tudo. Deus começa a mover as peças do quebra-cabeça que você não consegue ver. Ele coloca as pessoas certas no seu caminho, abre oportunidades inesperadas e traz uma paz que não faz sentido para o mundo, mas é real para quem confia nele. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que usaram a gratidão como chave para suas vitórias. Davi agradeceu a Deus mesmo antes de derrotar Golias. Paulo e Silas cantaram louvores na prisão e as portas se abriram milagrosamente. Até mesmo Jó, que perdeu tudo, disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esses homens entenderam que a gratidão não é sobre as circunstâncias, mas sobre o caráter de Deus. Ele é fiel, ele é bom e ele está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então hoje eu te desafio novamente, agradeça. Agradeça pelo emprego que não deu certo, pelo diagnóstico difícil, pelo amigo que te abandonou, pela porta fechada. Agradeça porque isso tudo está criando um testemunho poderoso na sua vida. Deus não está só interessado em te tirar da tempestade. Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. E isso só acontece quando você aprende a agradecer, mesmo com o vento contrário. Por isso, desça aqui abaixo nos comentários e expresse sua gratidão a Deus. Agradeça pelas coisas boas e também pelos desafios e dificuldades. Peça a ajuda a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: meu amado filho, minha amada filha, quero que você pare por um momento e ouça com atenção o que eu tenho para te dizer hoje. Você definitivamente não está aqui por acaso. O que você vai ouvir é profundo e direto ao seu coração. Eu vejo o que você passa. Eu vejo suas lágrimas, suas lutas, suas frustrações. Eu vejo o seu coração partido e o seu cansaço, mesmo quando ninguém mais vê. E quero que saiba que eu estou aqui. Nunca me afastei, mesmo quando você sentiu que estava sozinho. Eu sei que às vezes a vida parece um deserto. Eu sei que tem momentos em que você se sente como um campo seco, sem vida, ansiando por uma gota de água. Eu entendo esse cansaço, esse desânimo, essa vontade de desistir. Mas deixa eu te dizer algo, o deserto não é o seu destino final. O deserto é apenas um caminho que você precisa atravessar. No meio desse caminho, eu te fortaleço. No meio desse cansaço, eu te renovo. Porque é no deserto que você aprende a confiar. É no deserto que você aprende a depender de mim de verdade. Agora, escuta mais uma coisa. Você tem um chamado. Você não foi criado apenas para existir, mas para brilhar a minha luz neste mundo. Mesmo quando as pessoas ao seu redor não acreditam, mesmo quando você mesmo não acredita, eu vejo o potencial que coloquei em você. Não permita que o medo te impeça de viver a vida abundante que eu planejei para você. O medo é uma mentira, uma ilusão criada para te fazer duvidar do que eu sou capaz de fazer por você e através de você. Você já percebeu como eu trabalhei em sua vida até agora? Quantas vezes você pensou que não tinha saída e mesmo assim algo mudou, um caminho se abriu, uma porta inesperada se revelou? Isso não foi sorte, foi o meu cuidado. Eu estava ali, em cada detalhe, e ainda estou, preparando coisas que você nem consegue imaginar agora. Sei que às vezes a dor e a dificuldade fazem você pensar que eu te esqueci. Mas deixa eu te dizer uma verdade eterna. Eu nunca te abandono, eu te seguro pela mão,
mesmo quando você não sente o meu toque. Receba essa verdade. Filho, filha, eu sei dos seus sonhos, sei daqueles que você compartilhou com o mundo e também daqueles que guarda no fundo do seu coração, com medo de não se realizarem. Eu conheço cada um deles e, mais ainda, eu sei o que é melhor para você. Às vezes, o que você acha que é um não meu é, na verdade, um sim para algo maior. Não desanime quando algo não sair como você esperava, porque os meus planos são mais altos do que os seus. E tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem, mesmo que você não entenda agora. Lembra da história de Davi? Ele era apenas um jovem pastor, desprezado até por sua própria família. Ninguém acreditava que ele poderia ser o rei de Israel, mas eu vi o que estava dentro dele. Enquanto todos viam um simples garoto, eu via um homem segundo o meu coração, e o mesmo vale para você. Talvez as pessoas vejam suas fraquezas, seus erros, seus pecados, mas eu vejo o que há de mais precioso em você. Vejo o seu valor, vejo o seu coração. E é isso que importa para mim. Eu te criei para brilhar, para ser luz neste mundo escuro. E eu sei que isso não é fácil. Sei que as pessoas podem ser cruéis. Sei que as palavras podem ferir. Mas lembra, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O poder que coloquei em você é maior do que qualquer adversidade. Então, não abaixe a cabeça. Não se envergonhe do que eu fiz em sua vida. Você é um testemunho vivo do meu amor e da minha graça. Por isso, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está também precisando ouvir isso. Envie para seus amigos e familiares. Ao compartilhar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Agora deixa eu te perguntar, você lembra de Ana? Ela era uma mulher que chorava em silêncio, sofrendo com a dor de não poder ter filhos. Ela tinha um desejo profundo em seu coração, algo que parecia impossível de acontecer. Ela era desprezada, humilhada, mas não desistiu de buscar aquilo que tanto desejava. Ana levou sua dor até mim. Ela derramou suas lágrimas diante do meu altar. E mesmo quando tudo parecia sem esperança, Ana decidiu não desistir. E foi essa fé que moveu o meu coração. Agora, eu quero que você se coloque no lugar de Ana por um momento. Eu sei que, assim como ela, você também tem sonhos que parecem distantes, promessas que ainda não se cumpriram. Você já se perguntou se vale a pena continuar acreditando? Já se perguntou se as suas orações estão realmente sendo ouvidas? Deixa eu te dizer algo. Eu ouvi cada palavra, eu vi cada lágrima. E assim como fiz com Ana, eu também farei na sua vida. No tempo certo, o que hoje é uma lágrima, amanhã será um cântico de vitória. Sabe, eu não me esqueço das promessas que faço. Mesmo quando tudo ao seu redor diz que não vai dar certo, que é impossível, eu continuo sendo o Deus do impossível. Eu vejo o futuro, eu vejo o que você não consegue ver. Quando eu te prometo algo, não é apenas para te dar esperança momentânea, mas para te preparar para o que está por vir. E por isso, filho, filha, você precisa confiar em mim agora. Precisa aprender a esperar, assim como Ana esperou. Não espere passivamente, mas espere com fé, com o coração cheio de expectativa, porque eu estou trabalhando em cada detalhe da sua vida. Receba o meu agir em tua vida. Agora, eu quero que você respire fundo. Sinta o meu amor te envolvendo. Sinta a minha paz. Eu sou o Deus que cura, restaura e transforma. E eu estou fazendo isso na tua vida, agora mesmo. Eu estou tirando o peso dos teus ombros, estou renovando a tua mente, estou curando o teu coração. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Você não está aqui por acaso. Eu marquei esse momento para que você ouvisse a minha voz e para que eu pudesse te lembrar de que o seu futuro é brilhante. Eu já escrevi a sua história e o final dela é de vitória. Mas para chegar lá, você precisa caminhar comigo. Não olhe para o que os outros dizem. Não se deixe abater pelo que parece ser uma derrota agora. Eu sou o Deus que transforma lágrimas em testemunhos. Sou o Deus que abre portas onde não existem paredes. Sou o Deus que faz o que é impossível para os homens ser possível.
Se eu fiz isso por Ana, por Davi, por Moisés, por Paulo, por Pedro, eu também farei por você. Amém? Sabe, é fácil se perder na correria desse mundo moderno, onde tudo é tão rápido e a gente parece estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Mas hoje eu quero te convidar a uma pausa. Isso mesmo, uma pausa para lembrar daquele que caminhou nesta terra há mais de 2000 anos, mas cujos passos ecoam até hoje. Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, ensinou tantas coisas poderosas. Mas existem 3 lições que, na minha opinião, são essenciais para o tempo em que a gente vive agora. E olha, presta atenção, porque a última lição vai realmente te surpreender. Então fica comigo até o final. Quando pensamos em Jesus, talvez a imagem que vem à mente seja de alguém que fazia milagres extraordinários. Curava cegos, ressuscitava mortos, multiplicava pães e peixes, e sim, ele fez tudo isso. Mas sabe o que era mais impressionante em Jesus? A simplicidade com que ele vivia e ensinava. Jesus não estava preocupado em impressionar os outros com status ou riquezas. Pelo contrário, ele nasceu numa manjedoura, andou entre pescadores e pecadores e até entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Isso nos ensina que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Jesus não apenas ensinou sobre humildade, ele a personificou. Ele se preocupava mais com a essência do que com a aparência. Em um mundo onde é comum as pessoas se preocuparem em mostrar o que tem, ele se preocupava em mostrar quem ele era. Jesus era autêntico. Ele não estava ali para impressionar ninguém, mas para transformar vidas. E esse é o ponto. A simplicidade de Jesus era algo natural, era o reflexo do amor dele por cada um de nós. Ele ensinou que viver de maneira simples é se descomplicar, é não se apegar demais às coisas que o mundo diz que são importantes, mas sim ao que Deus diz que é essencial. E olha, vou ser sincero com você. É difícil ser simples no mundo de hoje. Vivemos cercados de coisas que nos chamam a atenção, nos incentivam a desejar mais, a querer mais, a buscar mais. Mas no meio de tudo isso, a mensagem de Jesus continua ecoando. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam, mas acumulem tesouros no céu. Jesus sabia que, no fundo, o excesso de coisas e de preocupações nos afasta da verdadeira alegria, que vem de uma vida focada no que realmente importa. Receba esse foco no que realmente importa. A simplicidade é liberdade. Quanto mais nos apegamos às coisas materiais, mais ficamos presos a elas. E Jesus quer nos libertar disso. Ele sabia que uma vida sobrecarregada de preocupações não é uma vida plena. Por isso, ele nos chamou a confiar na provisão de Deus, assim como os passarinhos que não plantam, não colhem, mas sempre têm o que comer. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou preguiçosos, mas que precisamos aprender a descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Outro ponto importante sobre a simplicidade é que ela nos leva a viver mais contentes. Se você parar para pensar, quanto mais coisas você deseja, mais insatisfeito você se torna. É um ciclo sem fim. Mas quando você escolhe a simplicidade, você aprende a ser grato pelo que já tem. Você percebe que, na verdade, muitas das coisas que já estão na sua vida são mais do que suficientes para ser feliz. Jesus nos ensinou isso quando falou: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele estava dizendo que o que Deus nos dá é mais do que o suficiente. É um convite a nos alegrarmos com as coisas mais simples da vida, como o nascer do sol, o sorriso de um amigo ou um momento de oração sincera. E vamos falar sério, viver de maneira simples não significa viver sem ambições ou sem sonhos, tá? Jesus não quer que a gente seja apático ou acomodado,
mas Ele quer que a gente seja motivado por coisas que têm valor eterno, e não por coisas que o mundo diz que são importantes, mas que são passageiras. Se o seu sonho é ter uma casa própria, glória a Deus por isso. Se você quer melhorar de vida, amém. O problema é quando essas coisas se tornam o centro da sua vida, roubando o espaço que é de Deus. Jesus nos lembra que é possível ter uma vida com propósito e ainda assim ser simples. Então, meu irmão, minha irmã, que tal você refletir sobre isso hoje? Será que você está se complicando demais na sua caminhada? Será que está acumulando coisas desnecessárias, preocupações desnecessárias ou até mesmo expectativas desnecessárias? Jesus te chama para viver mais leve. Ele te convida a um caminho de simplicidade, onde você pode se concentrar no que realmente importa. Amar a Deus, amar o próximo e viver uma vida cheia de paz e contentamento. Receba essa graça. Olha, Jesus também nos ensinou sobre a graça do perdão. A gente sabe que o perdão é fundamental na caminhada cristã, mas isso não torna o ato de perdoar menos desafiador. A verdade é que quando falamos de perdão, a gente toca em um ponto sensível, algo que mexe com as feridas mais profundas da alma. Todo mundo já foi ferido de alguma forma, seja por uma palavra maldosa, uma traição inesperada ou até mesmo por um abandono que deixou marcas. Mas aqui está a questão. Jesus nos ensinou que o perdão é o caminho para a liberdade. Sim, é libertador, apesar de parecer tão difícil no começo. Sabe, o perdão é como um remédio amargo. No momento em que você decide tomá-lo, a princípio pode ser desagradável, mas logo ele começa a curar por dentro. Jesus não apenas falou sobre perdoar, ele mostrou isso na prática. Lembra do momento em que ele estava sendo pregado na cruz? Enquanto a multidão gritava, zombava e cuspia nele, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que exemplo mais profundo de perdão! Jesus estava no auge do sofrimento, sentindo a dor física e emocional. E ainda assim, ele escolheu perdoar. Isso não é só inspirador, é uma lição de vida. E vamos ser honestos, a falta de perdão é um fardo pesado demais para carregar. É como andar com uma mochila cheia de pedras. Cada ressentimento é uma pedra a mais. Cada mágoa é um peso extra. E sabe o que é pior? Muitas vezes quem mais sofre com isso somos nós mesmos. A mágoa não prejudica só o relacionamento com o outro, mas também o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina em Mateus 6, versículo 15 que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Isso é forte, né? E é justamente por isso que o perdão é tão essencial. Muitas pessoas pensam que perdoar é dar razão ao outro ou minimizar o que aconteceu, mas não é nada disso. O perdão é mais sobre a nossa própria paz do que sobre o que o outro merece. É uma escolha consciente de não permitir que o passado dite o presente. Não se trata de apagar a memória do que aconteceu, mas de se libertar do poder que essa dor tem sobre você. Quando você escolhe perdoar, você está dizendo: eu não vou deixar essa situação definir minha vida. Outra coisa importante é lembrar que o perdão não significa necessariamente reconciliação. Perdoar não significa que você precisa voltar a ter o mesmo tipo de relacionamento com a pessoa que te feriu. Pode ser que a reconciliação seja possível e desejável, mas em muitos casos, perdoar é liberar a pessoa do seu julgamento e deixar nas mãos de Deus. Às vezes a pessoa que te feriu nem reconhece o erro, mas você perdoa mesmo assim, porque sabe que esse é o chamado de Jesus. Receba a graça do perdão. Irmão, vamos falar mais a fundo sobre a terceira lição, a força da oração. Sabe, pode parecer uma coisa simples demais para o mundo de hoje, onde tudo é tão tecnológico, tão avançado. Mas a verdade é que a oração é uma arma poderosa que, infelizmente, muita gente tem deixado de lado. E é uma pena, porque é justamente ela que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Enquanto o mundo corre atrás de respostas imediatas e soluções rápidas, a oração nos chama a um lugar de calma, de confiança e de intimidade com o Pai.
Quando a gente pensa em oração, é comum associar a algo chato ou até mesmo complicado, como se fosse preciso falar bonito ou usar palavras difíceis para Deus nos ouvir. Mas Jesus nunca fez isso. Quando ele nos ensinou a orar, foi algo bem simples, direto. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Olha só, Jesus começou chamando Deus de Pai, um jeito íntimo, próximo, de quem sabe que tem uma relação de amor com aquele a quem está falando. E é exatamente assim que a oração deve ser para nós. Um papo aberto, sincero, sem precisar de rodeios. E deixa eu te falar uma coisa, a oração não é um botão de emergência que a gente só aperta quando está em desespero. É verdade que ela é poderosa nesses momentos, sim, mas também é um hábito para o dia a dia. A oração é como o alimento da alma. Da mesma forma que o corpo precisa de comida para se fortalecer, a nossa alma precisa de oração para se manter firme, especialmente em meio às batalhas da vida. Quantas vezes você já acordou de manhã, cheio de preocupação, pensando em tudo o que precisa resolver no dia? Isso acontece com todos nós, mas imagine começar o dia diferente. Antes mesmo de olhar o celular ou sair da cama, você tira alguns minutos para orar, para falar com Deus. Sabe o que acontece? Sua mente começa a se alinhar com o que realmente importa. Você ganha uma perspectiva diferente, um olhar que vê além dos problemas e enxerga as possibilidades que Deus tem para você. É aí que está o poder da oração. Ela não muda apenas as circunstâncias, mas muda a gente também. Muitas vezes, quando oramos, o problema em si ainda está lá, mas a nossa postura diante dele se transforma. A gente para de olhar para o tamanho da montanha e começa a olhar para o tamanho do nosso Deus. E tem mais. A oração não é só uma conversa individual com Deus. Ela também é uma forma de interceder por outros. Às vezes, orar por alguém que está passando por um momento difícil é a maior demonstração de amor que você pode oferecer. Isso mostra que você acredita que Deus pode agir na vida da pessoa, mesmo quando ela mesma não consegue ter forças para crer. E é lindo pensar que, enquanto você está orando aqui, Deus está trabalhando lá, onde você não pode alcançar com suas mãos, mas pode com a sua fé. Lembra da história de Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões, mas não deixou de orar um só dia, mesmo sabendo do risco que corria. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. Irmão, se Deus foi fiel naquela época, por que ele não seria fiel hoje? O Deus de Daniel é o mesmo Deus que está te ouvindo agora, enquanto você dobra os joelhos e fala com ele. Ele não mudou, e a oração continua sendo essa ferramenta poderosa que pode trazer respostas, cura, restauração e direção. Então, irmão, não deixe de orar, seja para agradecer, seja para pedir ajuda, seja para interceder por alguém ou simplesmente para conversar. Orar é um privilégio, uma honra e a chave para viver uma vida cheia de paz, confiança e propósito. No meio desse mundo tão barulhento, a oração é o nosso lugar de descanso. É onde encontramos a verdadeira força para seguir em frente. E lembre-se, enquanto você ora, o céu se move. Deus está ouvindo e está agindo, mesmo quando você ainda não vê. Receba essa graça. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Compartilhe também este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos alcançar 1 milhão de pessoas. Lembre-se de compartilhar dizendo: Deus te diz isso hoje, não ignore. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdo inspirador como este. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.
E agora, se surgiu um vídeo em sua tela e ele te chamou a atenção, toque rápido. Pode ser algo especial de Deus para você.